Existem histórias que a terra conta, através das cicatrizes. Naquele pedaço de Goiás, essa história começou com o cheiro metálico de sangue e o silêncio de um animal que não voltou. O protagonista era Arthur, um vaqueiro de 44 anos, um homem que entendia a lida, a coragem e, acima de tudo, o respeito pela natureza. Mas o respeito era uma via de mão única. A cada manhã, uma nova marca, uma novilha morta, um bezerro ferido. A caça, em vez de um sustento, havia se tornado um terror silencioso. O predador, a sombra que rondava sua fazenda, não era um animal comum. Era uma onça pintada, uma fêmea tão grande e astuta que os outros vaqueiros a chamavam de a Sombria. A fera estava atacando seu rebanho, ameaçando seu ganha-pão e, por fim, desafiando sua própria existência. Arthur, que nunca temeu um touro ou a fúria de uma tempestade, sentia um frio na espinha que não conhecia. Ele sabia que precisava caçar a onça pintada para proteger sua família. Mas ele descobriria da forma mais brutal que a batalha contra o felino não era apenas uma luta por sua fazenda, era uma luta contra si mesmo, uma que o faria um novo homem. A partir daquele dia, o vaqueiro Arthur, que encarou a onça pintada, nunca mais foi o mesmo. A Sombria não era apenas uma lenda, era uma matemática de terror. O prejuízo de Arthur era calculado em sangue e suor, e os números cresciam a cada semana. 8 bezerros, 3 novilhas prenhes. O valor perdido era mais do que a safra de um ano. Era o futuro de sua fazenda e a segurança de sua família. Arthur tentou de tudo. Reforçou as cercas, gastando pouco que tinha. A onça riu silenciosamente, encontrando brechas, pulando a barreira, zombando da tentativa humana de contenção. Sua última esperança eram seus cães de caça, uma matilha treinada e leal. Em uma noite de gritos e pânico, os cães partiram para a escuridão. Apenas 2 voltaram. O mais velho, fiel companheiro de Arthur por anos, foi encontrado no dia seguinte, dilacerado na beira do rio. O corpo dele não era apenas a prova da força da onça. Era o golpe final na esperança de Arthur. A dor e a raiva se misturaram em um coquetel amargo. Arthur, o vaqueiro paciente e humilde, olhou para a carcaça de seu cachorro, para as dívidas que se acumulavam e para o rosto preocupado de sua esposa. A burocracia dos órgãos ambientais se mostrou inútil. Os caçadores da região se recusaram a encarar o que chamavam de fantasma do sertão. Ele estava sozinho. Naquela noite, a frustração virou desespero. E o desespero se transformou em uma decisão que não tinha volta. Ele olhou para seu velho rifle Winchester, um companheiro de décadas, que agora seria sua única esperança. Afiou o facão na pedra de amolar, com o som metálico cortando o silêncio da casa. A cada movimento, ele sentiu o peso da decisão. O olhar dele não era de raiva, mas de foco absoluto, a quietude de um homem que se preparava para a guerra. Ao amanhecer, Arthur colocou o chapéu de vaqueiro, ajeitou a mochila nos ombros e, com o rifle na mão, se dirigiu à porta. A esposa, com os olhos vermelhos de quem não dormiu, apenas o olhou. Nenhuma palavra foi necessária. Aquele olhar dizia tudo: o medo, o amor e o entendimento da missão de seu marido. Arthur se virou e caminhou para o mato, para a sombra que assombrava sua vida. Ele sabia que aquela caminhada poderia ser a última, e naquele momento ele já não era mais apenas um vaqueiro, mas um homem prestes a encarar seu destino. O silêncio na borda do abismo era denso, pesado, apenas quebrado pelo som da respiração ofegante de Arthur. Ele esperava. A isca, um pedaço de carne fresca, estava disposta. A Sombria, por fim, apareceu. Não surgiu do mato, mas da própria sombra. Uma mancha de pintas se movendo com uma agilidade que desafiava a gravidade. Os olhos da fera,
frios e amarelos, eram a única coisa que brilhava na escuridão. O ar pesado com cheiro de predador, o som do rosnado baixo, profundo. Arthur levantou o rifle. Mirou, segurou a respiração. Mas a onça foi mais rápida, um borrão de pelo e músculo. Antes que o tiro pudesse ser disparado, a onça estava sobre ele, derrubando o rifle. A batalha não foi longa, mas foi brutal. O peso do animal pressionando o seu corpo, as garras afiadas rasgando a pele do seu peito e do seu braço. O rugido ensurdecedor a poucos centímetros de seu rosto. Arthur sentiu a carne ceder e a dor explodir em cada nervo. Naquele caos, o vaqueiro não cedeu. Esqueceu a dor, o medo, apenas o instinto de sobrevivência e a determinação de um pai e marido prevaleceram. Com a mão que restava, ele sacou o facão. Não era uma luta, era um último e desesperado ato. O metal colidiu com a fera não uma, mas diversas vezes. A onça ferida cambalhou. Arthur, mesmo com o sangue escorrendo e a visão embaçada, aplicou o golpe final. A onça caiu e o rugido virou um gemido que se apagou na poeira. A batalha havia terminado. O homem e a fera estavam caídos. Um vivo, o outro morto. Arthur, o vaqueiro que encarou a onça pintada, jazia com ferimentos que o marcariam para sempre. Arthur se arrastou de volta para casa. O corpo um mosaico de feridas e a alma um emaranhado de alívio e dor. Ao ser socorrido, a primeira coisa que viu foi o rosto preocupado de sua esposa e a constatação amarga de que a vitória teve um preço. A onça pintada estava morta, a ameaça havia acabado, mas a paz não veio. O desfecho, porém, estava longe de ser simples. No dia seguinte, quando se recuperava no hospital, um dos vaqueiros mais jovens voltou do local do combate. Ele trazia uma notícia que atingiria Arthur como o golpe de uma garra. No local onde a onça estava morta, foram encontrados 2 filhotes jovens de onça. A sombria, a fera que parecia um monstro, não era um predador cruel. Era uma mãe desesperada caçando para alimentar sua prole. A vitória de Arthur não era o triunfo do bem contra o mal, mas o trágico fim de um ciclo de vida. O vaqueiro Arthur nunca mais foi o mesmo. Ele não foi apenas marcado pelas cicatrizes que desfiguraram seu corpo, lembranças eternas de uma luta que ele venceu. Ele foi transformado pelo peso daquela verdade. A coragem destemida de antes se converteu numa humildade profunda. Ele havia se tornado o predador e o provedor, mas a um custo que nenhuma vitória poderia pagar. Sua fazenda se reergueu. Os animais voltaram a pastar em paz. Mas Arthur agora olhava para o cerrado com outros olhos. Ele não via mais um campo de batalha, mas um lar complexo, onde cada criatura luta para sobreviver. O vaqueiro que encarou a onça pintada aprendeu tarde demais que a natureza não tem vilões nem heróis, apenas razões. E que algumas das maiores vitórias na vida são também as mais dolorosas lições. A história de Arthur é uma lembrança poderosa de que a natureza pode nos mudar para sempre. Mas e você? O que achou da jornada do nosso vaqueiro? Deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo. Gostaríamos de saber de qual cidade e estado você nos assiste e se conhece alguma história tão intensa quanto essa. Se essa narrativa tocou você, deixe o seu like para nos mostrar que vale a pena continuar contando histórias assim. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos relatos que traremos do coração do Brasil. A gente se vê no próximo vídeo.